estudo de limites indeterminados que fizemos até aqui, em nenhum deles apareceram funções trigonométricas. Agora nós vamos estudar o limite fundamental trigonométrico, que é exatamente um limite indeterminado que envolve a função seno. Vamos ver que com esse limite será possível calcular vários outros limites que envolvem funções trigonométricas. Vamos começar o vídeo analisando essa construção no plano cartesiano. O que temos aqui é o círculo trigonométrico, que é um círculo de centro na origem e raio 1. E eu escolhi aqui um arco x, de amplitude x, positivo, porque ele parte daqui desse ponto 1, 0 e vai no sentido anti-horário. E eu peguei um arco do primeiro quadrante. Tracei a tangente ao círculo nesse ponto B e liguei o ponto da origem até a reta tangente, passando por esse ponto B', que é onde termina o arco X. Então nós vamos reparar que nesse desenho temos três figuras planas, sendo que cada uma está contida na seguinte. Nós temos aqui esse triângulo, de vértices O, B e B', o setor circular OBB', que contém o triângulo anterior, e nós temos também esse triângulo maior aqui, OBC, que contém as duas figuras anteriores. Então, se você for olhar para a área de OBB', isso vai ser menor que a área de OBB', do setor circular OBB', que por sua vez vai ser menor que a área do triângulo retângulo OBC. O que a gente vai fazer aqui é calcular cada uma das áreas dessas figuras e trabalhar em cima da desigualdade que vai surgir em função do valor das suas áreas. Então vamos começar calculando a área da menor figura para a maior figura. Então vamos calcular a área do triângulo OBB'. A área de um triângulo, como vocês sabem, é base vezes altura. A base OB vale 1, porque isso aqui é exatamente o raio do círculo trigonométrico. A altura é exatamente essa medida pontilhada que eu estou fazendo aqui. E essa medida é exatamente o mesmo valor que é essa medida aqui sob o eixo dos y, Então, são iguais essas medidas, e repara, essa medida aqui é exatamente o valor desse número que está aparecendo aqui, Esse número aqui é exatamente o que? A projeção, no eixo y desse ponto B', Bom, como esse ponto B' é exatamente onde termina o arco X, então esse número que está aqui é exatamente o que? Seno de x. Lembrando que esse aqui é o eixo dos senos e o horizontal dos cossenos. Como eu estou projetando no vertical, então o valor desse número aqui vai ser exatamente o seno desse arco X. Então essa altura aqui mede seno de x, Portanto, o cálculo dessa área aqui vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, o resultado dá seno de x sobre 2. Bom, agora nós vamos calcular a área do setor circular, OBB'. Para calcular essa área, basta a gente fazer uma regra de 3.
a área desse setor corresponde, né, a um arco de amplitude x, né? Então, a área vai corresponder a um arco de x radianos. Já a área do círculo inteiro, que no caso é π vezes o raio ao quadrado, né, o raio aqui é 1, vai corresponder a um arco de amplitude a volta inteira, né, em radianos. No caso, uma volta inteira em radianos é 2π. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui. Né? Podemos cancelar esse π aqui, dividir por π essa linha de baixo. Né? Então, o π cancela. E aí a gente vai multiplicar em cruz. E aí vai concluir que a área do setor OB, B', né, multiplicada por 2, vai ser igual a x. Dividindo por 2 aqui, a gente conclui que a área do setor vai ser x sobre 2. Já a área desse triângulo OBC maior aqui, como é que a gente vai fazer, né? Então, a área do triângulo OBC, de novo, né? A gente vai fazer base vezes a altura, né? Dividido por 2. Quanto que vai ser a altura aqui, né? Bom, essa altura, né? Como esse ângulo aqui mede x, né, que é a mesma amplitude desse arco, né, basta que a gente faça o que aqui para saber qual é a medida desse lado y aqui. A gente pode fazer tangente nesse triângulo retângulo aqui, né? Então, a tangente de x, né, vai ser exatamente o que? Né, cateto oposto, que é y, dividido pelo cateto adjacente, né, que é o que está ao lado do x, né, que vale 1. Então, a gente conclui aqui que essa altura, y, né, vale exatamente tangente de x. Então, a altura desse triângulo retângulo vai ser tangente de x, né, e aí a gente, para calcular a área, divide por 2. Né, base vezes a altura dividido por 2. Então, o valor da área é exatamente tangente de x. E como nós sabemos, né, a área desse triângulo, OB', seno de x sobre 2, é menor que a área do setor, que por sua vez é menor que a área do triângulo OBC. Com isso, a gente compõe a seguinte tripla desigualdade. Agora, o que a gente pode fazer? Nós podemos cancelar esse denominador aqui, que é positivo, né? Multiplicando por 2, a gente cancela o denominador, né? Então, vai ficar seno de x menor que tangente de x. E aí, agora, o que a gente pode fazer é dividir tudo por seno de x aqui. Repara, o seno de x, como eu peguei um arco x do primeiro quadrante, o seno de x é esse número que vai estar aqui. Né? Como eu estou no primeiro quadrante, o seno é sempre positivo. Então, quando eu divido ou multiplico uma desigualdade por um número positivo, ela se mantém. Então, aqui vai continuar menor. E aí a gente divide tudo por seno de x. Aqui vai dar 1. Segundo vai ser x sobre seno de x. E o terceiro vai ser tangente de x sobre seno de x. O que vamos fazer agora é escrever tangente como seno sobre cosseno. Então, tangente de x é seno sobre cosseno, dividido por seno de x. Aqui, o denominador desse seno de x é 1. Então, eu posso enxergar essa fração como um quociente dessas duas frações aqui.
Então eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí a gente fica com essa situação. Como eu estou multiplicando duas frações, eu tenho um seno em cima e um seno embaixo, eu posso cancelar. Então isso vai ficar 1 menor que x sobre seno de x menor que 1 sobre cosseno de x. E aí agora o que eu vou fazer é inverter todas essas frações. E quando eu faço isso, né, as minhas desigualdades elas se invertem. Né? Aqui eu estou invertendo todos esses números aqui, né, que vão ser números positivos, porque o primeiro aqui, o menor é 1, os demais são positivos também. Então, quando a gente faz isso, a gente obtém 1 maior que seno de x sobre x maior que cosseno de x. E aí obtemos essa tripla desigualdade. Fazendo o x tender a zero pela direita, o que vai acontecer aqui? Né? Esse 1 aqui, né, essa função, ela vai tender para 1, que é constante. Já essa função aqui vai tender para cosseno de zero, que é 1 também. Então, olha só. Como essas duas funções tendem para 1, pelo teorema do sanduíche, né, do confronto, essa função do meio ela vai tender para 1 também. Então, o limite de quando x tende a zero pela direita de seno de x sobre x, isso daqui vai ser igual a 1. Bom, todo esse raciocínio aqui foi feito com um arco x positivo do primeiro quadrante. Né? A gente deduziu essa tripla desigualdade e usando o teorema do confronto a gente chegou ao valor desse limite lateral. Se você repetir o mesmo raciocínio, considerando que esse arco x agora ele não é mais positivo, que ele é negativo, que ele está aqui no quarto quadrante, né? Bom, essa figura vai mudar um pouquinho, mas a gente vai ter o quê? Essas mesmas figuras que estão aqui em cima, agora a gente vai ter aqui embaixo. Né? Se você for calcular as áreas delas, né, você vai chegar exatamente na mesma tripla desigualdade. Só que agora para x negativo. Né? Então, quando você fizer x tender a zero pela esquerda na mesma tripla desigualdade, você vai obter os mesmos valores aqui e aí vai concluir que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, também vai ser igual a 1. Portanto, como os limites laterais existem e são iguais, nós concluímos que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Esse limite aqui é o que a gente chama de limite fundamental trigonométrico. Ele vai ser muito útil para calcular outros limites, né? E também vai ter um papel importante quando a gente estiver calculando derivadas de funções trigonométricas. Observem que esse limite é um limite indeterminado. Quando x tende a zero, o numerador vai para seno de zero, que é zero, e o denominador também vai para zero. Então, o limite fundamental trigonométrico é um limite indeterminado do tipo zero sobre zero. Mas pelos cálculos que acabamos de fazer, vimos como resolver esse limite. Né? O valor dele vai ser igual a 1. Vamos ver alguns exemplos de aplicações desse limite fundamental trigonométrico. Aqui, quando x tende a zero, o numerador vai para zero, mais seno de zero, que é zero, então o numerador vai para zero, e o denominador tende para zero também. Então, esse limite também está indeterminado zero sobre zero.
Para fazer esse limite ficar sem determinação, o que a gente vai fazer é separar essa fração. Então a gente escreve essa fração como uma soma de duas outras com o mesmo denominador. Podemos pegar a primeira fração, cancelar o x. Então aqui vai dar 1. Então a primeira parcela é igual a 1 e a segunda parcela é seno de x sobre x. Com x tendendo a zero, essa segunda parcela é exatamente o limite fundamental trigonométrico. Então ela vai tender para 1, e como a primeira parcela tende para 1, o resultado do limite vai ser 1 mais 1, que vai ser igual a 2. No segundo exemplo, quando x tende a zero, o numerador vai para a tangente de zero, que é zero, e o denominador tende para zero também. Então, temos uma indeterminação, novamente, do tipo 0 sobre 0. Para resolver esse limite, nós vamos escrever a tangente de x como seno de x sobre cosseno de x. Dessa forma, a gente faz o seno de x aparecer na expressão do limite, e aí aumenta a nossa chance de poder utilizar o limite fundamental trigonométrico. Aqui a gente tem um quociente de frações, né? A primeira fração é essa, e a segunda fração é essa aqui. Nós estamos fazendo um quociente de frações. Então, esse quociente, você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Esse produto de frações, você pode trocar aqui a ordem dos fatores no denominador, por exemplo. Já que o produto não depende da ordem, né? E aí a vantagem de fazer isso é que aparece aqui o limite trigonométrico. Então, quando x tende a zero, seno de x sobre x vai tender a 1. 1 sobre cosseno de x vai tender para quanto? Para 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero a gente sabe que é 1. Então, esse fator aqui vai tender para 1 sobre 1, que é 1. Como cada fator tende para 1, o resultado do produto vai tender para 1 vezes 1, que é igual a 1. Esse outro exemplo, quando x tende a zero, cosseno de x vai para cosseno de zero, que é 1. Então, no numerador, a gente fica com 1 menos 1, 0. E o denominador tende a zero. Portanto, esse limite está indeterminado do tipo 0 sobre 0. Para resolver essa indeterminação, a gente vai fazer aparecer o seno de x aqui nessa expressão. E como que a gente vai fazer isso? Ora, sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a chamada identidade fundamental da trigonometria. Se eu pegar seno ao quadrado de x e deixar isolado do lado esquerdo, jogando o cosseno para o lado direito, a gente vai ficar com 1 menos cosseno ao quadrado de x do lado direito, que é uma diferença de dois quadrados, visto que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Ora, uma diferença de quadrado se escreve como um produto de uma diferença de dois números pela soma dos mesmos dois números. Então, 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x vai ser igual a 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x. Então, para fazer aparecer seno ao quadrado de x nessa expressão, como eu já tenho 1 menos cosseno de x aqui no numerador, basta eu multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. Se eu fizer isso, vocês vão ver que aqui no numerador eu vou ficar com 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, que é igual a seno ao quadrado de x.
Portanto, esse limite, no numerador eu posso escrever seno ao quadrado de x, e no denominador, x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Então, aqui eu tenho alguns fatores seno de x no numerador e alguns fatores x no denominador. Então, basta agora eu escrever isso de uma maneira esperta, né? Eu posso escrever essa fração como produto dessas três frações aqui. Né? Então, no numerador, seno de x vezes seno de x vezes 1 dá seno ao quadrado de x. E x vezes 1 mais cosseno de x vai dar exatamente x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Agora a gente tem aqui o limite fundamental trigonométrico aparecendo. Quando x tende a zero, cada uma dessas frações aqui vai tender para 1. E essa segunda fração vai tender para quanto? 1 sobre 1 mais cosseno de zero. Cosseno de zero vai ser 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 1. Então, vai tender para 1 sobre 2. E aí, esse produto aqui vai tender para 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2. Ou seja, esse limite é igual a 1 sobre 2.